Bom, vamos lá então, continuando o nosso papo semanal aqui. O tema desse papo de hoje, né, é por que vender com verdade, né, dá muito mais resultado do que vender com pressão, né? Eu tenho contado aqui um pouco da minha história e também o que me motivou a lançar o projeto A Sua Verdade é que Vende, né? Depois de 18 anos trabalhando no marketing, eu pude perceber esse movimento, né, muito claramente, né, da utilização abusiva, né, dos gatilhos mentais, né? O bom livro do Robert Cialdini, né, Gatilhos Mentais, que ele ensina, né, a utilizar para você acelerar, né, de repente ali tua venda ou para você de fato convencer o teu cliente a comprar, né? Ele começou a ser a ser utilizado, especialmente aqui no Brasil, de uma forma muito agressiva, né? De uma forma que impõe medo, né? Impõe urgência, impõe tensão, né? Às pessoas que estão ali de repente participando daquele processo de venda para comprar alguma coisa de você e tudo mais. E criou-se uma verdade aqui no Brasil de que a gente precisa fazer isso o tempo todo, né? É usar gatilho de escassez, né? Tá acabando, últimas vagas. Então a gente até vê e duvida, né? De certa forma, não é possível que seja últimas vagas, né? Ah, por que que hoje o curso custa 97, amanhã ele está 3.996? Cara, não faz o menor sentido, né? Você começa a se questionar, que foge qualquer tipo de razoabilidade e de lógica, né, em cima dessas coisas. E eu comecei a me incomodar muito com esse movimento, né? O marketing começou a me fazer muito mal, porque se eu não, a impressão que dava é se minha agência, ou se eu mesmo não seguisse esse movimento, eu estaria fora do mercado, eu não conseguiria vender. E eu comecei a bater muito nisso pela seguinte razão. Eu pude experimentar esse lado, né, de forçar a venda, né, de acelerar esse processo, abusando desses gatilhos mentais. E o que eu posso dizer é o seguinte: quando você faz isso, né, você acaba vendendo, você vende sim. Só que da mesma maneira que você vende, né, na mesma proporção, é a mesma proporção que as pessoas desistem e compram só uma vez de você, né? Porque assim, você começa a exagerar na sua promessa, você começa a exagerar em tudo, que quando a pessoa cai no teu produto ou no teu serviço, a maioria dos casos, as pessoas começaram a dar atenção para a copy que converte, para o gatilho mental e tudo, e esqueceram de caprichar na entrega. Então, se você tem um produto ruim, não tem marketing que salve isso, não tem gatilho mental que salve isso. E as pessoas começaram a usar isso como premissa para vender, 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 mas não seguravam ninguém, como fosse um balde furado. Quando eu notei isso, né, que quando você abusa disso, você começa a atrair clientes que não fazem sentido para você, né, porque eles vêm pelo medo, pela questão, eu não posso perder e tal, depois vê que não é bem aquilo, acabam cancelando, acabam nem continuando, né? Quando eu utilizei desses artefatos, né, vamos dizer assim, eu percebi essa baixíssima qualidade dos clientes que vinham até mim. E quando eu mudei o posicionamento, quando eu comecei a falar mais sobre essas questões aqui, com muita verdade, né, dentro de um podcast que eu lancei lá em 2019, chamado Desobediência Digital, que deu origem, né, ao meu negócio hoje, eu comecei a conectar com muito mais profundidade. Foi aí que eu comecei a entender o jogo. O jogo é sobre profundidade, é muito menos sobre atenção e muito mais sobre profundidade. Quando isso acontece, o volume de pessoas que começam a, digamos assim, a circular no teu conteúdo, ele diminui drasticamente. Porque parece que está todo mundo querendo viver disso. Se não for assim, não vale. Se não for assim, não presta. Mas aqueles que captam a tua mensagem e que se aprofundam junto com você, a partir desse contato, né, vamos dizer assim, eles começam a te validar como alguém que tem autoridade e repertório. E começam a te seguir, né, e começam a comprar seus produtos de uma forma muito orgânica e genuína, porque naturalmente você se coloca numa condição de ajudar essas pessoas. De fato, você deixa para lá aquela pressão da venda, aquela coisa chata da venda. Gente, quem fez um lançamento, quem já fez um lançamento no estilo do Érico Rocha, não estou dizendo que não presta, tá? Que não estou aqui querendo fazer juízo de valor. Mas quem já participou de um processo de lançamento nos bastidores, né, ou seja, tratando desse processo junto do time de marketing, de vendas, sabe o tanto que é estressante, né? O tanto que é pauleira, né? E você fica forçando a venda o tempo todo, vários e-mails, várias mensagens, isso estressa você e estressa o cliente. Eu já participei desses processos assim, de um lançamento, né, como cliente, e eu recebia no mesmo dia trocentas mensagens de WhatsApp, de e-mail, e aquilo, pô, estressa, aquilo cansa, né? E eu comecei a seguir para outro caminho. E quando eu comecei a seguir esse caminho, eu percebi que as pessoas se conectavam fortemente comigo, realmente comigo, né? E aí esse fenômeno acontecia. Eu deixava de chamar mais atenção, deixava de ter seguidores, deixava de ter likes e curtidas, o número caía bastante, mas eu tinha muito mais clientes fiéis a mim, né, e a minha empresa.
Tanto que, assim, eu tenho clientes de 2018 que são meus clientes até hoje. Isso é muito raro dentro de uma agência, né? Isso é muito raro. Você pode perguntar para qualquer dono de agência, isso é raríssimo, porque isso de fato acontece. As pessoas se conectam primeiro com você. Então, quando eu falo do método A Sua Verdade é que Vende, eu falo muito sobre o resgate da sua autenticidade, para você não ficar preso a tudo que esse mercado fala. Ah, você tem que gerar o gatilho de escassez agora, agora é de urgência, agora é disso, agora é daquilo, do medo, não sei o quê. Não, seja você. Né? Não fica seguindo padrões, roteiros. Você vê, eu abro esse vídeo aqui, não fico pedindo para você dar like, curta, comente. Não, é um papo fluido, é uma conversa. Né? Como se você estivesse aqui na minha frente e estivesse conversando com você. E eu acredito que esse resgate da sua autenticidade, da sua forma de ser, gera muito mais conexão real e profunda. E você deve parar de pensar e ficar se comparando com os gurus do seu mercado. Né? Às vezes a gente comete esse erro de olhar e falar, poxa, o meu guru aqui do meu mercado, ele faz assim, vou copiar. Só que ele tem um estilo de comunicação e ele já está validado. Né? De repente, ele é o palco dele que você está ali olhando, né? E você está comparando com o seu bastidor. Então, o método A Sua Verdade é que Vende, ele te ensina justamente a resgatar essa sua autenticidade, a você falar como você mesmo, né? Pensa aí só no seu principal cliente que você tem hoje, né? Por que ele comprou de você? De repente ele não chorou preço, ele se conectou diretamente com você, porque primeiro as pessoas compram de pessoas, né? E ele te recomenda, e ele adora o que você faz. Então, quando você se posiciona de uma maneira autêntica, você atrai muito mais pessoas com esse perfil. Pessoas que vão te validar, pessoas que vão gostar do teu conteúdo, do teu repertório, né, da tua entrega, né, do teu trabalho, porque assim, quando ela não espera muita coisa do teu produto, e de repente ela vê que você entrega muito, e você não ficou falando, vai acabar, é só hoje, 24 horas, não, você está só trocando uma ideia, batendo um papo, e agindo como alguém que quer resolver o problema de fato daquela pessoa. E se você tem um produto que de fato ajude aquela pessoa a resolver um problema ou realizar o sonho, a venda ela vai acontecer de uma maneira muito fluida, porque elas vão comprar primeiro de você. E quando você resgata a sua autenticidade, entende quais são os seus valores, aquilo que você pode comunicar melhor, qual o formato que mais potencializa a tua comunicação, se é áudio, se é vídeo, se é texto, você começa a se respeitar nesse processo. E não é sobre o algoritmo, né? O algoritmo que se exploda, né? É sobre você, a sua autenticidade e a real conexão que você faz com o seu público-alvo. Beleza? Isso era o que eu tinha para hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.